Muita gente me pergunta por que eu critico a filosofia que quer salvar o mundo. Eu mesmo cheguei a escrever um livro chamado Contra o Mundo Melhor, que é um livro que tem no centro dele um postulado cético e trágico. O trágico, supondo que não há no fundo uma grande melhoria, e o cético é uma dúvida contínua em relação àqueles que querem salvar o mundo. Mas a minha suspeita, na verdade, filosoficamente falando, para além desse livro Contra o Mundo Melhor, acerca daqueles que querem salvar o mundo, a minha suspeita é uma suspeita moralista no sentido técnico da filosofia. O sentido técnico da filosofia, quando você diz que alguém é um filósofo, é um moralista, você quer dizer que ele é um especialista na natureza humana. Ser um especialista na natureza humana significa que ele sabe que a natureza humana mente, que a natureza humana tem uma tendência a se apresentar melhor do que é, que ela patina no desejo, que ela não consegue ser a pura que ela apresenta, e dentro da economia da filosofia moral há sempre uma suspeita de que aqueles que se acham mais perto do bem, na verdade, são justamente aqueles que estão mais longe do bem. A filosofia moral, ela suspeita profundamente de quem se acha virtuoso. É por isso que não existe, por definição, marketing moral, no sentido de fazer um marketing da própria virtude, porque a virtude, na realidade, é tímida, né? A virtude, ela não fala de si mesma, ela não faz propaganda de si mesma. E toda essa filosofia de salvar o mundo, essa é a minha primeira crítica a ela, é uma filosofia vaidosa. As pessoas que acham que estão salvando o mundo, além de quando você conhece elas no dia a dia, pelo menos os ambientes, inclusive tipo universidade que eu frequento, você sabe muito bem que elas são tão escrotas quanto todo mundo. Mas elas adoram passar a imagem de que elas estão querendo salvar o mundo. Portanto, tem uma suspeita moralista no sentido técnico de que essa virtude decantada aos quatro cantos, na verdade, é uma virtude falsa. Minha outra crítica à filosofia que quer salvar o mundo é porque a filosofia que quer salvar o mundo ela está comprometida não só com a vaidade, que é um comprometimento que acho que destrói a própria pessoa, mas ela está comprometida com a ideia de que ela tem que melhorar o mundo através do pensamento. E eu acho que o pensamento tem que estar dissociado de qualquer ideia de melhorar ou piorar, porque a função do pensamento é entender a complexidade ou até a falta de sentido das coisas. Então, quando você compromete o seu pensamento ou a sua filosofia para salvar o mundo, era melhor então você ir ser padre, pastor, ou trabalhar numa ONG, sei lá, alguma coisa assim. E de fato, sei lá, combater as queimadas da Amazônia, por exemplo, né? Ou cuidar de pessoas que passam fome na rua. Você comprometer o pensamento e a filosofia e a atividade do pensamento e a atividade do ensino como uma agenda de melhorar o mundo, eu acho que, se por um lado a suposição de virtude destrói pela vaidade, por outro lado, isso destrói a própria atividade cognitiva que fica comprometida com a ideia de que você vai chegar a uma conclusão e essa conclusão vai tornar o mundo melhor. Então você vai ter que saltar elos, vai ter que recusar certas informações, vai ter que de alguma forma jogar uma sombra e uma escuridão sobre as coisas para que no final você consiga postular que você vai salvar o mundo. E por último, basta olhar o círculo em que a gente vive, olhar um pouco mais fora digamos assim, da luz, a gente vai perceber que muita gente que nos últimos tempos disse que estava salvando o mundo, na verdade estava aprontando mesmo.